Oi, mulheres, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje com a Larissa Estrada, Lari, que a gente já tá aqui conversando. E é uma honra receber você na nossa igreja, nessa conferência, né, Refloresça. Você já esteve ali ministrando com as mulheres. Qual que foi a atmosfera? O que você sentiu estando aqui com a gente na igreja hoje? Pois é, gente, foi muito legal. É uma das coisas que eu senti muito de como a igreja ela é viva, né? A gente já chegou ali no louvor e foi muito legal assim ver o que está acontecendo aqui em Bauru, o movimento do Senhor na igreja e realmente eu senti muito forte assim essa igreja viva, né? Uma igreja que corre sangue vivo de Amém, verdade, amém. né? Então Que bom. esse foi o sentimento que eu tive assim. Amém, glória a Deus. Lari, você é uma pastora jovem de uma igreja relevante e é referência para nós mulheres hoje no Brasil e nações, porque você tem discípulas fora também, né? Já tem algumas ondas por aí, né? Tem. E principalmente para nós mamães multitarefas, a gente tem várias mamães aqui na igreja que ama também ser igreja. O nosso primeiro papel é o nosso ministério, que é a família, mas nós amamos ser igreja. E como você consegue equilibrar isso tudo? Discipulado, atendimento, marido, filho, casa e viagens, né? Porque você também sai aí ministrando pelo Brasil afora. Ju, assim, eu não vou dizer que sempre foi algo que eu tive esse entendimento. Por bastante tempo, eu não estava bem comigo mesma, né? Eu contei um pouquinho da minha história, né? Da bipolaridade que foi diagnosticada na época. Enfim, vários conflitos internos com relação ao meu relacionamento com Jesus. Então, assim, tava uma bagunça, né? Então, óbvio que isso refletia também na vida das crianças. E eu precisei consertar isso logo após o meu encontro de fato com o Senhor. Foi algo que o Senhor restaurou dentro de mim. Eu estava vivendo a maternidade, assim como eu estava vivendo qualquer outra coisa, era a maternidade. E eu percebi, e eu acho que isso cabe para todas nós que somos mães, que os nossos filhos, eles são os nossos primeiros discípulos, né? Sim. Então, da mesma forma que eu encaro as mulheres, que eu atendo, que eu discipulo com a mesma garra, com a mesma dedicação, eu estudo para atender elas, né? Isso. Eu estudo para discipular elas. Da mesma forma, eu faço isso com as crianças. Eu não entendo as crianças como elas são bebezinhas, criancinhas, então eu vou contar historinhas e é isso aí porque é tudo que elas precisam. De forma nenhuma. Nós, por exemplo, entendemos que eles podem muito mais. Então, vou te dar um exemplo. Eu estudo a Bíblia com as crianças. Eu já passei por algumas fases de estudar alguns materiais. Hoje não. Nós terminamos o Mateus, a gente está indo do Novo Testamento de Mateus até o final para ir para o Velho Testamento. Nós entramos em Marcos. Então, assim, conforme eu vou contando, por exemplo, eles têm raiva do rei Herodes. Como é que ele faz isso? Então, eles vão entrando nisso, né? Por exemplo, eu falei sobre a Trindade no momento do batismo de Jesus, em que sai a voz de Deus Pai falando, Jesus fazendo, o Espírito Santo descendo como uma pomba. E aí eu falei assim, vamos identificar a Trindade aqui. Qual é o momento que apareceu Deus Filho? Então eu trabalho, exatamente, então eles já entendem o que é Trindade, né? Da mente deles, da forminha deles. Mas por quê? Porque eu preciso entender, eu preciso ter essa consciência de como mãe eu preciso formar os meus filhos, né? E eu acho que esse é o primeiro. Nós precisamos estar aptas nisso para então termos de fato credibilidade para ensinar mulheres, para pregar, para administrar uma igreja e assim por diante, né? Então eu precisei refazer essa consciência. Eu acho que Deus trabalhou muito isso em mim e hoje eu não abro mão. Então assim, se alguém tem que abrir mão de alguma coisa, eu vou abrir porque as crianças são minha prioridade nesse sentido, né? E aí administro o meu tempo. Se alguém tem que deixar de dormir, essa pessoa vai ser eu. Se alguém tem que abrir mão de coisas fúteis, vai ser eu, né? Porque as crianças, a igreja, meu marido, minha família. Então, eu acho que a dica aqui seria: pare de fazer aquilo que é
urgente Aham. e comece a fazer aquilo que é prioridade. Amém. Porque a gente começa a viver a loucura do urgente, Fica- apagando fogo, aí não educa Vira uma filho, roda. atendimento é daquele jeito, a casa tá daquele jeito. Peraí, o que é prioridade, né? Eu preciso administrar as prioridades e os urgentes a gente vai encaixando, mas sair desse hábito de urgência e aí a gente todo vai começar momento. a ter êxito, né, em todas as áreas. Você falou um pouquinho que você teve a bipolaridade, né? E em uma das suas ministrações você fala um pouco de ter momentos difíceis nos primeiros anos do casamento, que você achou que, no caso, você era um erro ali na situação, Sim. né? E você mesmo pensando em desistir, você escolheu ficar. Quando você fala sobre isso, você expõe a sua dor. É assim, né? Eu abri aqui e tô ficando nua, pra vocês entenderem quem eu sou. E essas mulheres e essas jovens estão ouvindo isso, e elas estão em lugares que pra elas parece que tá sem esperança. E esperando, assim, um deserto, tá árido, esperando reflorescer. Isso aconteceu com você. Como foi reflorescer e mudar tudo isso? E quando você deu assim, agora é um start, Deus tá falando comigo, eu tô ouvindo Ele e tudo vai mudar. Eu precisei me deparar comigo mesma. Eu acho que esse é o evangelho. A graça, ela só faz sentido se você descobre quem você é. O autoconhecimento. Exatamente, E conhecer que eu não sou nada, eu sou um pecador, né? Eu estava condenada, então é isso que eu merecia, né? Eu nasci, a minha natureza é uma natureza caída e eu percebi isso na prática, né? Com ira, com... Enfim, N coisas assim que eu sempre conto, né? Quando eu conto a minha história, mas agressão, né? Eu partia pra agressão. Não, é escandalizada, Exatamente. Vou abrir aqui, Uau! pessoal. Foi. Mas eu precisei chegar nesse lugar. Esse lugar de olhar pra mim e falar assim, essa sou eu e daqui pra frente vou me matar ou matar alguém. Então, assim, Ju, eu precisei chegar nesse lugar pra daí eu falar assim, não tem mais pra onde ir, eu preciso de alguma coisa maior do que eu. Porque até então, enquanto eu não me descobria quem eu de fato era, eu não precisava de Deus. Eu era maravilhosa, né? Enfim, eu era uma pessoa moralmente correta, né? Eu era, enfim, cumpria lá os deveres de casa, com a maternidade, fazia mas eu não sabia quem eu era. Então eu percebi que Deus foi me levando para esse lugar de descobrir uau, eu sou isso aqui. E precisei de algo maior. Então, hoje eu falei um pouco sobre esse ciclo da flor, né? Eu precisei desse tempo de inverno, de folha seca, para chegar nesse lugar onde eu precisei começar a viver aquilo que Deus estava querendo na minha vida. Para isso, como eu falei, né, eu tive um encontro com Ele em 2011, eu já pastoreava, eu já cuidava de mulheres, eu já vivi dentro da minha casa o fervo rolando. Então, assim, aparentemente ninguém via, porque é muito fácil A esconder gente quem coloca somos. uma capa. Exatamente. Uma Só que máscara, eu cansei de mostrar para as pessoas o que eu não era, eu cansei de ter que fingir coisas que eu não era. Então, quando eu decidi assim, quer saber? Essa sou eu e me ajudem, alguém me ajuda. E então eu fui para a palavra de Deus, eu tive um encontro real com o Senhor, entreguei minha vida a Jesus, mesmo a vida inteira na igreja, mesmo tendo conhecimento acerca de milhares de coisas, eu não existia relacionamento com o Senhor. Eu nunca tinha me decidido por uma aliança com Ele. Então, a partir daquele momento, aí parece que Ele falou assim, muito bem. Ok, obrigado, soltou o controle, agora é meu. Então, eu acho que é isso. Eu precisei chegar no ápice para então reflorescer, ou talvez florescer nesse sentido, pelo encontro com o Senhor. Por nós, é impossível. Por nossas forças, impossível. Isso. Aquilo que eu tava falando de Pedro, né? Pedro desce do barco porque ele ouve a voz de Deus. E ele fala, uau, quem tá me chamando é o Senhor. Mas aí ele olha pros pés dele e ele afunda. Por quê? Porque quando a gente olha para as nossas forças, para aquilo que temos, para nossa vida financeira, para o nosso casamento, para quem somos, a gente vai afundar. A gente segura por um tempo, mas a gente vai afundar, né? Então, o tempo de florescer dependeu
de eu chegar no ápice de quem eu era e encontrar o Senhor nesse lugar, para então vir ao encontro da graça, né? Amém. Essa graça que me alcança mesmo eu não merecendo, porque daí fez sentido para mim. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer comigo? Não invista em mim, olha quem eu sou. Aí ele disse, muito bem, agora eu posso fazer algo com você. Agora você descobriu quem você é e você descobre quem eu sou, né? Amém. Então foi muito isso. Foi o start. Exatamente. Amém. E agora, para finalizar, você percebeu muitos homens aqui trabalhando com a gente e percebeu a igreja, como eu já disse, jovem. A maioria em si, nós somos jovens. Sim, obrigada. Estamos em 1 ano de igreja, a gente veio conversando, falando desse início. E todos nós estamos sedentos para que realmente o céu invada Bauru e região. Nossos pastores, a Lari e o pastor Dan veio, ele falou, eu não vim para Bauru para abrir igreja, eu vim para viver um avivamento. E a gente está sonhando junto com eles. E a sede da Onda é em Joinville, que é uma cidade em si pequena. E isso testifica que não é pela cidade, mas é pela unção que poderia vir vocês. De bom de Nazaré. De Nazaré, lembrei disso. E a Onda é uma igreja relevante para o Brasil e para as nações, porque assim, hoje vocês têm ondas em vários lugares. Quais são os países que você já sabe? Nossa, Portugal, país, nós estamos Portugal, Japão, Estados Unidos, Japão, na Europa. Amém. E Brasil. Brasil, tem muita onda. coisa aqui. Tem muita onda. Muita onda. E essa é a nossa primeira conferência, já falamos que é profético. E é mais profético ainda porque nós, mulheres, estamos gerando a primeira conferência, né? Isso Deus foi falando comigo. E a gente está vendo esses milagres, rompendo milagres. Quando você olha para vocês lá no início da onda, tudo isso que vocês viveram, né? E agora já está algo robusto, frutífero. Plantar uma igreja, romper barreiras são necessárias. O que você pode trazer de conselho para todos nós que estamos começando, sonhando, pisando assim, Senhor, faz, vem, a gente está sedento, a gente quer viver. Muito legal. Ju, assim, eu acho que sem sombra de dúvida, quando Jesus inicia o ministério dele, ele inicia chamando os discípulos. Ele não chama a multidão, né? Ele não fala, vamos embora, multidão, simbora comigo. Ele diz o seguinte, quem quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus nunca deu para eles essa possibilidade de dizer assim, ó, você só tem a ganhar, hein? Não, muito pelo contrário, ele fala, não, vocês vão perder, inclusive vão perder a vida de vocês. E Jesus chama os discípulos e pede assim, ó, abandone o que vocês têm, abandone as redes. As redes eram tudo que eles tinham. Eles já tinham sido desaprovados como mestre, e aí, enfim, historicamente, né, isso. E aí eles, quando você é desaprovado para se tornar um mestre, você volta para a profissão do seu pai. Ou seja, quando eles estavam lá pescando, é porque eles já foram, não era ninguém, entendeu? Já foram desaprovados, acabou, reprovados, e enfim, voltaram para a profissão da família, dos pais. Ou seja, Jesus chama esses que não eram os aprovados, né? Chama os improváveis, né? E é muito legal porque Jesus chama discípulos. Por isso que eu falei sobre a multidão. Existe um relacionamento diferente de Jesus com a multidão e de Jesus com os discípulos e de Jesus com os amigos também. Isso é muito legal. Mas enfim, focando aqui nos discípulos seria a minha dica. Eu acho que hoje, né, 12 anos depois de Onda Dura, implantando igreja, a gente olha para trás e a gente percebe que por muito tempo a gente falou, gente, a igreja tá aberta, vai ser lindo, coisa arada, fiquem que vocês vão ver. E assim, foi muito difícil. E aí o que aconteceu? Não conseguimos cumprir a promessa, porque foi difícil, né? Porém, os discípulos permaneceram. Então, depois de um tempo percebendo esse ciclo de que, na verdade, Deus não quer que as pessoas se sintam, como é que eu vou dizer, confortáveis ao fazer igreja, mas que eles se sintam aliançados. Então, hoje, nós realmente, foi aquilo que eu falei até na pregação, a liderança, eles precisam investir nos fiéis e não nos afoitos. E muita gente alegre. O Brasil é um país empolgado pro evangelho. Estamos juntos. Exatamente, empolgado. Não estamos juntos nada. Vamos fazer acontecer. Aí na hora do vamos ver, quem fica é discípulo. Então eu acho que, olhando para trás, assim, o
início da igreja precisa ser um caça-discípulos. Caça-discípulos de Jesus. Pessoas que querem, de fato, entregar as suas vidas pelo ministério, pela causa de Cristo. Eu acho que eu deixaria isso para vocês, assim, Amém, como amém. igreja. Quem são os discípulos de fato, de verdade, que vão permanecer na saúde, na doença, que vão estar junto até o final, né? Sonhando junto. É isso aí. Sonhando junto. Obrigada, Lari. Foi um Imagina. prazer ter você aqui. Uma honra. Que Deus te abençoe. Volte sempre à casa de vocês. Amém. Deus te abençoe. Amém.